Era uma noite de chuva. Estava escondido atrás de uma árvore esperando o momento certo para entrar. Meu alvo, digamos assim, era um velho sanatório desativado. Havia apenas um segurança noturno que de vez em quando fazia a ronda em volta do prédio. E coitado, era muito visível o medo dele. Com certeza, se não fosse o salário no fim do mês, ele não perderia mais um minuto naquele lugar. Afinal, haviam muitas histórias horríveis sobre aquele sanatório. As histórias que todos da cidade já sabiam eram de pessoas que morreram em cadeiras elétricas, nas solitárias, loucos presos em camisas de força em suas celas sem as suas devidas proteções, proporcionando assim que eles se matassem de tanto baterem suas cabeças nas paredes. Mas este sanatório foi desativado, pois os anos foram se passando e com a ajuda da tecnologia, os métodos antigos começaram a serem questionados, levando assim o fechamento do local. Houveram muitas outras mortes de funcionários ali dentro também, mas havia uma cela na qual ninguém jamais tinha coragem de entrar lá, mesmo depois do sanatório estar completamente abandonado. Nesta cela havia uma mulher de cadeira de rodas, mas ela não era paraplégica. O laudo do seu exame sempre confirmou que ela tinha duas pernas funcionando perfeitamente, mas ela nunca caminhava sobre elas. Essa era a pior paciente de todas. Os enfermeiros não tinham coragem de entrar dentro de sua cela. A comida e água eram entregues por uma pequena abertura na base da porta de ferro. Quem olhasse para dentro da cela através de uma pequena escotilha conseguia ver ela lá, sentada na mesma posição, com os cabelos bagunçados, unhas grandes, sujas e quebradas, e sempre babando, olhando para baixo, dando uma risada macabra. Ela estava ali por ter matado mais de 25 pessoas em menos de um mês. E era por isso que eu queria invadir aquele lugar. Queria saber o porquê dela ter matado todas essas pessoas, e queria conhecer mais sobre essa famosa lenda da cidade. Esperei o segurança passar em mais uma ronda, e ao ver que ele virou a esquina dos fundos do sanatório, saí correndo em direção a uma janela quebrada. Foi a passagem perfeita. Entrei sem fazer nenhum barulho. A escuridão era quase total, então peguei meu celular e fui andando procurando pela tal cela. A única coisa que conseguia lembrar era que meus amigos contavam que a porta dela era a única porta com abertura no chão, que eram por onde passavam sua comida. Aquele lugar era macabro, horrível. Estava com muito medo, mas minha curiosidade falava mais alto que tudo aquilo. Acredito ter ouvido alguns sons estranhos enquanto procurava por aquela porta. Depois de uns 20 minutos procurando, achei. Mas ela estava totalmente trancada e enferrujada. Parecia impossível de abri-la. Mas na porta, quase fundido com a sujeira, havia um caderno meio podre com páginas amareladas. Parecia estar no lugar daquelas pranchetas que ficavam presas na porta com os dados de estado mental do paciente. Então, com muito cuidado, peguei o caderno. Mas ao tentar desgrudá-lo completamente da porta, corri desesperadamente daquele lugar o mais rápido possível. E chegando próximo à janela por onde entrei, não conseguia parar por conta do medo. Não pensei duas vezes se o segurança estaria do lado de fora. Apenas corri. Corri muito sem olhar para trás. A chuva havia parado, o que facilitou a minha fuga daquele lugar. Mas enquanto corria em meus galhos da floresta, era possível se ouvir alguns trovões, e tudo aquilo ali me deixava muito mais ofegante. Ao chegar em casa, entrei correndo e nem falei com meus pais. Fui direto para meu quarto e me tranquei lá. Deitei em minha cama jogando o caderno para o lado, até me acalmar e parar de tremer completamente.
Alguns minutos depois peguei aquele caderno, e ao abrir com muito cuidado, logo na primeira folha estava escrito: que ela apodreça, queime, sofra, chore e morra. Comecei a ler todas as páginas que eram possíveis de serem lidas. O estado do caderno era muito frágil, mas a parte que mais me interessou foi o final, a última folha frente e verso. Ela dizia que o último enfermeiro que tentou lhe dar banho acabou tendo seu dedo arrancado. Ela mordeu o dedo dele com tanta força que o pedaço ficou preso entre seus dentes. Uma outra enfermeira que foi estrangulada de maneira misteriosa foi encontrada dentro da cela da mulher da cadeira de rodas. E para o espanto de todos, ela estava completamente presa pela camisa de força. Ela sempre conseguia se soltar da camisa de força, mas nunca conseguia prender-se sozinha, obviamente. Mesmo quando ela era alvejada de longe por tranquilizante como um animal, ainda assim, o efeito do remédio era muito mais curto do que em uma pessoa normal. Não deixavam ela morrer, pois na época ela era filha adotiva de um grande dono de fazendas, que pagava muito caro para o dono do sanatório mantê-la viva. Enquanto ela permanecesse viva, o infeliz dono daquele lugar recebia uma considerável quantia em dinheiro para que nada acontecesse a ela. Mas o motivo desse pedido era totalmente desconhecido. Mas tudo mudou quando um dia seu pai adotivo veio a falecer. Ele sofreu um ataque cardíaco, e assim o dinheiro que a mantinha viva ali parou de chegar em suas mãos. Isso aconteceu pouco antes das portas se fecharem, e assim, sem seu protetor, ela foi ficando cada vez mais jogada e esquecida como um lixo. Às vezes, até esqueciam de alimentá-la, e seus gritos de dor e fome ecoavam pelo sanatório. Quando o sanatório fechou, ela foi esquecida propositalmente como uma forma de vingança para todo o mal que ela havia feito. O tempo foi passando e ela foi morrendo aos poucos, de fome, frio e sede. Alguns ainda dizem que é possível escutar o espírito dela batendo na porta e gritando, implorando por comida. Dizem que sua alma está aprisionada ali e às vezes vaga pelo sanatório. Mas como ela está sem sua cadeira de rodas, ela se arrasta pelo chão, se puxando pelos braços. Agora, como companhia, ela tem apenas as mesmas almas atormentadas das pessoas que ela mesma fez questão de matar. E agora, todas essas almas são suas eternas companhias. Olá, Legião Dogma. Se você gostou desse conto, deixe seu like. Dessa forma, sei o quanto estão gostando das histórias. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, onde você encontra contos de terror todos os sábados, às 9 da noite. Muito obrigado a todos que ouviram o conto de hoje. Vejo vocês semana que vem, aqui.